Oi, eu sou o Cão e eu ainda sou o dono desse canal. E eu sei que já faz muito tempo, inclusive me perdoem por isso. Mas muita coisa aconteceu e como vocês bem sabem, eu tenho um segundo emprego, também trabalho com commissions, e tudo isso tira um pouco do meu tempo que antes era completamente direcionado para os vídeos. Mas agora minha rotina finalmente está estável, eu me livrei de alguns problemas pessoais que eu andei tendo, de algumas distrações que eu andei tendo, e agora eu sinto que finalmente vai pra frente. E eu espero que vá, porque nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, eu perdi muita coisa boa, sério. Teve Desenbrush do MK no começo do ano, teve aquela maldita trend do Estúdio Ghibli que eu queria participar, mas sem usar IA, fazendo minha própria arte no estilo do Estúdio Ghibli. Tem muita coisa que eu queria ter comentado nesse meu tempo que eu não pude porque eu tava afastado dos vídeos, porque eu tava sem tempo, e quando eu tinha tempo eu só tava sem vontade e tava muito cansado. Ou então só me distraí querendo fazer outra coisa. Mas agora isso aqui muda, porque eu estou de volta e a paz não é uma opção. E hoje eu tô aqui pra dar uma super dica pra vocês sobre pintura que vai trazer uma melhora explosiva para suas artes e pra forma como vocês enxergam cores. Então, mais uma vez, oi, eu sou o Cão. E além de imitar o João Franco, eu acho que usar IA pra criação de artes é coisa de tchola. Então vamos lá, a primeira super dica é: que horas são? Sempre pense muito bem no que você vai fazer. Você tem que ter uma ideia sólida da sua arte. Você tem que pensar antes e depois dela. Você tem que planejar ela. Aqui eu tô com um esboço de uma commission. Inclusive já a gente vai começar a entrar na etapa de finalização e pintura dessa arte. E já antes de começar o esboço, eu andei pensando de onde é que estaria vindo a luz e de que tipo de ambiente eu queria criar para essa arte. E conversando com o cliente, a ideia dele era ser algo como um pôster para mostrar a personagem brilhante, incrível, saindo vitoriosa ou chegando vitoriosa a algum lugar, com suas armas ou com seus pertences. A gente foi trabalhando nessa ideia e trabalhando em cima dessa primeira sugestão, até que nós finalmente chegamos à conclusão de colocar uma mochila e a carcaça de algum monstro que ela derrotou. E na hora de pensar em composição e cores, uma coisa é primordial e muito importante: saber em que horário ocorre a sua arte e o que se passa em volta dela é muito importante para as cores. Que horário do dia está acontecendo? É de manhã, é pôr do sol, é à noite, é de madrugada? Tudo isso vai influenciar diretamente nas cores e no tipo de iluminação que você vai usar. Mas não só isso, do que é feito o chão em volta dela, do que são feitas as paredes em volta dela, de qual tecido a roupa dela é feita. Isso influencia na textura e em como a luz vai refletir nessa roupa. Viu como tudo tem que ser pensado? Claro que na maioria das vezes a gente toma essas decisões inconscientemente, a gente só imagina o resultado e vai tentando loucamente correr atrás dele. Mas se você tem uma base sólida do resultado que você quer alcançar, e se você sabe bem para onde está indo, fica mais difícil de errar o caminho. Para essa arte, eu queria que fosse algo como o nascer do sol, como se ela estivesse saindo desse acampamento, dessa base de segurança, e ela está saindo com seu equipamento e saindo de cabeça erguida e vitoriosa, saindo para uma missão, talvez saindo para nunca mais voltar. Eu sabia que tinha que ser algo emblemático e marcante, então para as cores base eu comecei com esse tomzinho calmo, porém que tem muito espaço para um tom meio lilás nas sombras e um laranja bem forte e chamativo na luz. É uma combinação de cores que quase sempre dá certo. E se você quiser saber mais sobre combinação de cores, tem o meu vídeo sobre a teoria das cores, que tá muito bom. É um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui do canal. E se você sempre teve curiosidade em aprender sobre a teoria das cores, eu tenho um vídeo completo onde eu falo tudo o que você precisa saber para começar a aprender na teoria das cores. É um vídeo muito bom, eu fiz com muito carinho. Vai lá ver se você tem curiosidade, se você tem interesse no assunto, e me fala lá nos comentários se você curtiu. Peraí. O que são cores bases, você me pergunta? Ai, o seu caso é mais difícil do que parecia. Venha comigo. Quando for iniciar sua pintura, lembre-se das cores base. São as primeiras que aplicamos sobre o desenho, servindo como o alicerce para todo o trabalho que virá depois, especialmente no mundo da arte digital. Costumam ser tons equilibrados, nem muito claros, nem demasiadamente saturados. Assim como em uma batalha, onde sabe manter margem para reagir, essas cores te dão liberdade para escurecer ou clarear conforme a necessidade de composição. Eu pessoalmente prefiro começar com tons mais escuros, subindo gradualmente até a luz. A arte, como a vida, revela sua beleza quando a luz emerge das sombras, e não o contrário. Essa abordagem traz profundidade, tornando o resultado final mais harmonioso e expressivo. Dica número 2. Lembre dos espelhos. A luz está em todo lugar. Para a segunda dica, a gente vai sair da arte e ir para essa bolinha aqui.
eu vou dar uma rápida aula para vocês sobre sombra projetada. E para vocês que querem saber tudo sobre todos os tipos de luz e sombra que existem e como isso te ajuda a pintar melhor, tem esse vídeo aqui que eu já mencionei antes e lá eu falo sobre cada uma dessas coisas. E com ele, com certeza você vai ter uma base para uma melhora incrível da sua pintura. Se você não viu, vai lá dar uma olhada que ele tá muito bom. Sombra projetada é uma sombra que é causada por um objeto que está impedindo a luz de chegar até a superfície. Complicou? Calma aí que eu vou explicar melhor. A gente tem o sol vindo aqui dessa direção. E a gente tem essa bolinha aqui, que está impedindo a luz de chegar até aqui na grama. Essa sombra gerada na grama é uma sombra projetada. Porém, mesmo a sombra mais escura ainda recebe luz. Bom, pelo menos na maioria dos casos. Então, o que vai acontecer aqui é que essa sombra projetada vai refletir uma luz de volta para a bola, assim como toda a grama ao redor. O que vai gerar uma pequena luz verde aqui nessa área mais escura da bola, que por si só já é o suficiente para causar esse efeito muito lindo de 3D. A dica número 3 é pince plano. Olhem só para esse cubo. Veja como a luz atinge uma superfície dele e atinge mais ou menos essa outra superfície, e que quase não chega aqui nessa parte de trás. Isso acontece porque a luz pode agir como pequenas partículas ou ondas que só atingem dada superfície de um objeto para o qual ela está apontada. O que faz com que tudo que esteja virado para a luz seja muito mais iluminado do que o que não está virado para ela. E ao desenhar e pintar, você sempre deve levar em conta o que está apontado para a luz, o que está virado na direção da luz, o que está de frente para ela. E é com essa base sólida ou plana que os animes fazem a iluminação de suas cenas. Se vocês pararem para prestar um pouquinho de atenção em Shingeki no Kyojin, toda a beleza da pintura das primeiras temporadas de Attack on Titan é causada por esse efeito. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa arte agora é dividir ela em dois tons, os que estão mais apontados para a luz e os que estão menos apontados. Assim, a gente já consegue uma base para criar as variações de tons no meio de tudo isso. Vocês lembram da nossa segunda dica? Na nossa bola, a parte que não está apontada para a luz vai acabar recebendo um reflexo do ambiente, do céu, ou da grama, ou das paredes, e tudo isso vai influenciar nos tons que a gente vai colocar nos reflexos, que nos remete à dica número 2. Dica número 4. Paleta de cores. Se você viu meu vídeo sobre a teoria das cores, você sabe bem do que eu tô falando. A paleta de cores é crucial para uma harmonia na sua arte. Fazer com que todas as cores dentro do seu desenho combinem e casem bem é extremamente importante, porque isso vai tirar aquele efeito de estranheza e de que tem algo errado, mas ninguém sabe dizer exatamente o que é. E é aí que você pode usar cores tríades, complementares, monocromáticas. Se você quiser entender melhor esse tema, não vai ter jeito, você vai ter que correr para aquele meu vídeo. Mas se basear em um círculo cromático para ter uma noção de cores não é pecado. Você pode fazer isso. O que não pode é pegar uma paleta de cores aleatória do Pinterest ou da internet e ir com um color pick pegando e tacando no seu desenho. Quer dizer, você até pode fazer isso. Na arte, rapaziada, desprendam-se dessa parada de que tem algo que você pode e não pode fazer. Claro que tem algumas coisas que são paia que podem acabar desconsiderando seu desenho, como o tracing, plágio ou o uso de IA. Mas se você não tá fazendo nenhuma dessas coisas, tudo bem se você usar um truque ali ou outro para acabar agilizando o seu processo. Nada na arte é pecado ou nada na arte é proibido. Com relação a isso, não tem leis. Pelo menos eu acho, eu espero que não tenha. Então tudo bem se você acabar usando alguns atalhos. O problema de usar atalhos, como bases prontas, paletas prontas ou coisas prontas de modo geral, é que se você não sabe a base por trás dela, e se não é algo que você é capaz de fazer por conta própria, e sim apenas usando aquela base, e apenas usando aquela paleta, isso pode acabar servindo de muleta pra você, e uma muleta que você nunca mais vai conseguir deixar. É legal pra você aprender no começo, mas tenta sempre estudar, ao invés de copiar. Se você viu uma base interessante, tenta copiar aquela base sem desenhar por cima. Se você viu uma paleta interessante, tenta ir no seu próprio círculo cromático, na sua própria paleta de cores do seu programa e pegar essas cores. E descobrir que cores elas são, como é que elas funcionam, por que elas casam tão bem juntas. Se você descobre o porquê dessas coisas prontas que você vê na internet, você vai ser capaz de criar por conta própria suas próprias paletas, suas próprias bases, suas próprias poses e se tornar um artista completo. Dica número 5. Reconheça o seu estilo de pintura. Se você pinta no estilo de quadrinhos americanos, mangás, animes ou realismo, todas as dicas aqui são válidas para você, mas a diferença é em onde e como você usa elas. Então, não adianta você querer pintar no estilo de mangá e fazer uma pintura cheia de variações de tons em partes da arte onde não cabe esse tipo de pintura. Ainda mais se você não manja de pintar realismo. Claro que tem artistas ou artes que conseguem casar muito bem esses dois mundos, mas é porque esses fazem isso propositalmente e entendem muito bem desses dois estilos. Se você se propõe a pintar no estilo de realismo, você não pode querer fazer um cel shading e se perguntar por que não tá ficando da forma como você gostaria que ficasse. O que é cel shading? E lá vamos nós. Há uma técnica jovem, conhecida como cel shading.
um estilo de renderização que busca transformar formas tridimensionais em algo que se assemelha a desenhos feitos à mão, como aqueles em nossos pergaminhos ou nas animações que tanto encantam corações por aí. É muito comum em jogos, ilustrações e animes. Mas o que torna essa técnica tão especial, você me pergunta? Bem, primeiro as sombras. Elas costumam ser firmes, rígidas, sem aquele degradê suave. Não há hesitação, só luz e sombras, como o corte limpo de uma katana. Depois, as cores. Chapadas, simples. Você verá apenas 3 tons, na maioria das vezes. Um base, um de sombra e às vezes um toquezinho de luz. Ah, e claro, os contornos. Esses são essenciais. Linhas pretas visíveis traçadas ao redor das formas, como se um pincel cuidasse de cada detalhe, marcando o que é e o que não é. Assim como fazemos com as fronteiras da vila. Por fim, o estilo. O cel shading não tenta copiar o mundo real. Ele interpreta, transforma. Assim como o verdadeiro shinobi, não lutamos para ser fortes. Lutamos para significar algo. Lembre-se disso. Assim como no ninjutsu, na arte também mora o espírito de quem a executa. Entendo. Ultimamente eu tenho gostado bastante de trabalhar com uma mistura de cores que vai de mangás e puxa para uma finalização mais detalhada. A minha intenção é fazer com que esse meio termo fique mais harmonioso, fazer isso se tornar algo meu, um estilo próprio meu mesmo. Essa etapa do processo foi onde eu comecei a renderizar, onde eu comecei a fazer esse cel shading, essa sombra chapada, esse tom de luz forte, começar a ficar suave somente onde é necessário, como por exemplo nas roupas, que eu queria que tivesse um tom mais realista, mais renderizado, ou melhor, mais semi-realista, porque apenas esse tom chapado não estava me chamando a atenção, não estava parecendo ficar bom o suficiente. Mas um dos locais onde eu preferi não usar isso foi no cabelo e no rosto, e nos olhos. Esses detalhes que fazem o desenho ficar com uma característica mais animesca, eu não quis mexer neles, eu não quis deixar eles semi-realistas, até porque não é um estilo do qual eu manjo, não é um estilo no qual eu sou bom. Então, se eu não sou bom, se eu não sei fazer isso, é melhor que eu busque aprender primeiro para depois começar a tentar aplicar isso numa commission principalmente. Se fosse um desenho meu, eu até tentaria fazer esse estudo, mas como é uma commission, o resultado tem que ser certo, tem que ser um resultado bom. Então eu não podia simplesmente começar a improvisar no meio do desenho do nada. Essa é outra coisa na qual vocês devem se atentar, que é um erro que eu cometia muito no começo. Eu aproveitava commissions para tentar fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, e muitas vezes isso deixava a minha commission com um resultado estranho e inconsistente. Então é legal que quando vocês vão trabalhar com arte de algum cliente, vocês trabalhem no seguro, no que vocês sabem fazer e no que você sabe que vai ficar bom, e deixa para tentar experimentar nas suas próprias artes e nos seus próprios estudos. Bom, renderizar essa arte, fazer isso tudo ficar um pouco mais detalhado, ficar um pouco mais realista, foi um processo um pouco lento e um pouco cansativo, mas valeu muito a pena. Depois que você começa a pegar a manha, depois que você começa a aprender a como fazer isso e sai da parte estressante, tudo isso fica muito mais interessante e fica muito mais legal. Eu comecei a jogar um brilho maior por cima de tudo, comecei a detalhar cada vez mais e eu curti muito esse resultado, eu curti muito os olhos também. Eu realmente gostei de como eu consegui mesclar esse estilo de anime com esse estilo mais semi-realista das roupas. Por mais que ainda não tenha ficado do jeito que eu queria, eu tô curtindo aprender a trabalhar com isso. E o cenário foi outra coisa que foi bem novo pra mim, porque eu nunca tinha detalhado tanto assim um cenário nesse tipo de estilo. E eu curti muito de fazer isso, eu gostei muito, eu me superei nessa, eu sinto que eu me superei, eu sinto que eu realmente tentei ir mais longe do que eu vou normalmente. Claro, jogando no seguro, como eu acabei de mencionar, mas eu gostei muito desse resultado e eu pretendo trabalhar com mais estilos de arte assim, com mais cenários assim. É muito legal quando você aprende a dar esse tipo de profundidade pro seu desenho, tudo isso fica mais interessante e eu sinto que eu quero melhorar isso na próxima, eu sinto que eu quero fazer isso ficar algo... Eu sinto que eu quero fazer isso se tornar algo meu, como eu já mencionei antes. E olha só, sem perceber, a nossa commission ficou pronta. E eu espero de verdade que essas dicas tenham te ajudado e que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve para ver mais e ver os outros vídeos aqui do canal também. Um beijo no âmbito do seu ser e até a próxima. Tchau!